Henker que vive duas vezes. Capítulo 474. Senhor Vampírico, 6. O RRRNG. Boom. Ion-Wu aumentou a ressonância do coração do dragão e da pedra do pecado até que os monstros que o atacavam pudessem sentir isso, e ele liberou seu poder em um instante. Chamas negras explodiram ao seu redor enquanto os monstros eram destruídos. Ele ofegou pesadamente. Sua pele ficou pálida em segundos e sua carne estava rasgada e sangrenta. Uma substância não identificada entrou em seu corpo. Você foi afetado pelo status, veneno. A habilidade, veneno sem forma, tenta desintoxicá-lo. Falhou. A habilidade, veneno sem forma, tenta desintoxicá-lo. Falhou. O coração do dragão está circulando uma grande quantidade de sangue de dragão. O pecado da pedra, Superbia Gula, tenta a purificação. Falhou. A substância não pode ser neutralizada. Retire-se para atendimento médico imediato. Vimalacitra acena com a sua vontade inabalável. Vimalacitra é inspirado no mar demoníaco. A proficiência de regeneração é diminuída devido ao seu estado envenenado. Ion-Wu cerrou os dentes enquanto verificava as mensagens e sua condição. Eu realmente vou morrer nesse ritmo. Um veneno desconhecido entrou em seu corpo. O veneno que aumentara a proficiência de sua habilidade apenas com seu cheiro agora o atacava violentamente. Tudo estava uma bagunça. Seus membros e órgãos internos foram esmagados. Seu corpo dilacerado estava se recuperando muito lentamente e seu poder mágico não conseguia circular adequadamente. Ele agora entendia porque os deuses e demônios estavam relutantes em vê-lo lutar contra os monstros do mar demoníaco. Coexistir com o mar demoníaco é impossível para eles. Era como a relação entre luz e escuridão. Não foi tão simples assim. Suas raízes eram diferentes e a lacuna entre a ordem e o caos era maior do que Ion-Wu esperava. Naturalmente, sua resistência e canais foram afetados. Sua característica, sangue frio, ajudou você a manter a compostura. Todos os deuses da morte testemunham sua morte. Todos os demônios da morte se perguntam como você superará a morte. Foi a pior situação possível. Até os deuses e demônios da morte acreditavam que ele morreria. Só havia um consolo. Os fatores divinos da essência do sangue neutralizaram com sucesso a substância. A proficiência da habilidade, veneno sem forma, aumentou ligeiramente. A proficiência da habilidade, veneno sem forma, aumentou ligeiramente. Você ganhou novos fatores. Os fatores se fundem com seus fatores atuais. Foi um alívio ele ter coletado os componentes das pedras lágrimas de sangue e da essência do sangue. Mas também havia limites para isso. No momento, a sua prioridade era garantir uma rota segura. Diferença de horário. Ion-Wu tentou analisar sua situação da maneira mais rápida e racional possível. Tenho que adiar a neutralização do veneno. Há limites para o poder mágico que posso usar agora. Então preciso curar meu corpo primeiro. Enquanto Ion-Wu estava imerso em pensamentos, Shannon sentiu arrepios ao ler seus pensamentos. Seu mestre tratava seu próprio corpo como se fosse apenas uma ferramenta. Shannon sempre soube que Ion-Wu via até sua própria vida como uma ferramenta para ajudá-lo a alcançar seu objetivo, mas ele nunca se acostumou com isso, não importa quantas vezes a visse. Uau! Ion-Wu pausou a circulação de seu poder mágico, que conduzia vários processos ao mesmo tempo, e se concentrou em curar seu braço direito. Ele não precisava da parte inferior do corpo porque podia permanecer estável com Sky Wings. Mas ambos os braços eram cruciais para usar uma arma. Não tenho como vencer esta batalha sem fim se Nessie tiver mudança ilusória. Minhas chances de ser vitorioso são 0. Ion-Wu mudou imediatamente seus planos. Ele decidiu não ficar obcecado com a batalha sem fim e olhar em outra direção. Ele desistiu da ideia de que o Lorde Vampírico ajudaria se ele estivesse em perigo. Não era hora de jogar com sua vida. Meu alvo não é Nessie, mas capturar Laplace. Ele agarrou Vigrid com sua mão direita regenerada enquanto sua mão esquerda segurava a corrente. Então, ele rapidamente examinou suas prioridades mais uma vez. Eing. Ele ativou Meteor Sword Art. Centenas de bolas de energia agruparam-se ao seu redor como estrelas. Seu poder mágico não estava circulando corretamente e não estava tão quente quanto antes, então ele escolheu um método diferente desta vez. Explodir. Tiro aleatório. Ion-Wu replicou a habilidade que Jeong-Wu usou no passado. A habilidade lançou magia que ele armazenou através da adaptabilidade perfeita e amplificou seu poder destrutivo. Seu caminho não podia ser previsto, então os inimigos acharam isso problemático. A única diferença era que Jeong-Wu usava magia padronizada, enquanto Ion-Wu usava puros aglomerados de energia de espada. Estrondo, estrondo. Chamas negras dividiram o céu mais uma vez. Alguns subiram, enquanto outros despencaram no mar demoníaco. As chamas explodiram e encheram o céu. O tempo retomou seu ritmo normal e os monstros atacaram. No entanto, eles ficaram cegos pelas explosões e não puderam avançar porque estavam cercados por um mar de fogo. A atmosfera estava pesada com calor e neblina, confundindo seus sentidos. Então, de repente, a presença de Ion-Wu desapareceu completamente. Cruou. Os monstros só então perceberam seu plano e se moveram. Eles precisavam encontrar Ion-Wu de qualquer maneira. No entanto, a tempestade de fogo e os raios que caíram os feriram. Por isso não foi fácil expandir seus sentidos.
Alguns conseguiram passar pela explosão e pelos fragmentos de carne para perseguir Yon-woo. Bum, Yon-woo não estava indo para Nessie, mas para outro lugar. O que são você, depois? Ku. Nessie percebeu que o alvo de Yon-woo havia mudado para a ilha onde Laplace estava e rapidamente deu um novo comando às criaturas. Parar, ele. É se possível, comer, ele. Os monstros nadaram no ar para pegar Yon-woo, mas acharam difícil. As chamas do tiro aleatório eram muito ameaçadoras. Mais de 30% do mar demoníaco evaporou com o calor. No entanto, Nessie deu ordens para parar Yon-woo, mesmo que os monstros perdessem a vida. O comando do rei continha autoridade absoluta, e os monstros do mar demoníaco não podiam se opor a ele. Muitos monstros enfrentaram o fogo diretamente enquanto se dirigiam para Yon-woo. A carne caiu enquanto os monstros morriam, transformando o mar demoníaco em um lixão. Clank. Yon-woo sentiu um monstro voando através dos pedaços de carne no ar e rapidamente puxou as correntes, amarrando-as nas garras da criatura enquanto brandia um vigrid em forma de foice para cortar seu pescoço. Um líquido que parecia sangue jorrou na cabeça de Yon-woo. O vapor branco subiu quando suas escamas de dragão derreteram. O veneno que entrou em seu corpo destruiu instantaneamente a circulação de seu poder mágico novamente. Foi um desenvolvimento perigoso, considerando que sua condição já estava instável. Mas Yon-woo apenas caiu na gargalhada. Hahaha. Afinal, parecia verdade que a liberação de adrenalina fazia as pessoas sentirem alegria em vez de dor em situações extremas. A essa altura, Yon-woo conseguia controlar até mesmo os hormônios de seu corpo, mas ele se sentia mais do que feliz com a situação. Morte, morte, morte. Este lugar estava cheio de morte. Embora sua própria morte pudesse ocorrer, Yon-woo não se importou. Em vez disso, ele ficou encantado por realmente experimentar o que era a morte. Ele finalmente percebeu o que significava sentar-se no trono da morte e ser o sucessor de Hades. Como rei da morte, a única coisa que ele poderia dar a essas criaturas era a morte. E assim, embora os monstros continuassem a se aproximar dele, ele os ignorou e avançou. Ele desenrolou Sky Wings e tentou mergulhar. Menor que mudança ilusória, maior que. Mais uma vez, o massacre que parecia infinito transformou-se em nada. Enquanto estava cercado por monstros, Yon-woo experimentou a dor de ser despedaçado mais uma vez. Diferença de horário. Naquele momento, uma habilidade que ele manteve escondida foi ativada. Foi a habilidade que lhe deu a capacidade de ver futuros potenciais para que pudesse tomar uma decisão. Embora ele precisasse usar o poder mágico que estava lentamente se esgotando, ele conseguiu aprender como funcionava a mudança ilusória de Nessie. Pouco antes de os monstros ressuscitados o destruírem, ele conseguiu escapar para um local a poucos passos de distância. Os monstros ficaram nervosos quando suas presas desapareceram, e Yon-woo puxou as correntes e massacrou todos de uma vez. O vazio se abriu acima quando Meteor Sword Art choveu. Bum, colidir. Ele só viu um segundo à frente, mas foi o suficiente para atacar as criaturas e fazê-las sentir uma dor agonizante mesmo após a ressurreição. Kuou. Ele não parou e atacou novamente. Ele cortou e fez explosões repetidas vezes. No entanto, o número de monstros grudados nele só aumentou. Estrondo. Tiro aleatório de Meteor Sword Art mutilou-os novamente. Yon-woo fez outra tentativa de passar. Mudança ilusória. Diferença de horário. A luta entre a criatura que tentava mover o mundo ilusório e Yon-woo ficou mais intensa. Tolice. Nessie tentou impedir Yon-woo de se aproximar de Laplace, acreditando que a mudança ilusória estava conseguindo tornar os esforços de Yon-woo inúteis. Não importa quantas vezes Yon-woo viu o futuro potencial e matou monstros, tudo o que Nessie precisava fazer era trazê-los de volta vivos. À medida que isso continuava, o número de monstros atacando Yon-woo se multiplicou. De 1000 criaturas para 2000, 3000, com exceção dos monstros dentro do mar demoníaco, parecia que todos os monstros no estômago haviam chegado. Yon-woo foi ferido pelos ataques que nem mesmo a precognição conseguiu capturar. Quando uma criatura se aproximava, as outras vinham como hienas atrás da presa. Mais e mais monstros se agarraram a ele até que aqueles que não conseguiram alcançar Yon-woo mastigaram os monstros mais próximos dele. Este foi o resultado da mudança ilusória contínua, mas Yon-woo não interrompeu seu movimento para frente. Assim como o poder mágico do coração do dragão estava quase esgotado, ele conseguiu chegar à localização de Laplace. Nessie franziu a testa para ele. A criatura achou absurdo que Yon-woo estivesse usando truques porque ele nunca seria capaz de derrotá-lo em combate direto. Mesmo que Yon-woo encontrasse Laplace, Nessie poderia usar a mudança ilusória para criar algo que não existia antes. Como Yon-woo poderia ser tão tolo? Os mortais tinham limites. Nessie estava prestes a usar a mudança ilusória mais uma vez quando o som bestial do trovão explodiu no céu. Nessie ficou chocado ao olhar para cima e ver uma esfera tão grande quanto seu corpo brilhando como o sol sobre ele. Rumo, KRRRR. Nessie relatou tardiamente o que Yon-woo estava planejando. Yon-woo não estava tentando salvar Laplace. Ele estava atrás de Nessie. Tudo o que ele precisava fazer era atacar antes que Nessie ativasse a mudança ilusória. No entanto, não foi fácil se aproximar de Nessie porque havia muitos monstros no estômago, então ele usou a si mesmo como isca para atrair todos eles. Nessie achou difícil recuar agora porque as correntes negras originadas do vazio a amarravam e imobilizavam.
Derrube isso. Purificação da espada. Vilão, expulsar. Relâmpago. A opção de Vigrid de Sword Purification, que ficava mais forte quanto mais poderoso era seu oponente, e Expel, que repelia espíritos malignos, foram lançadas com Heaven Bracket. Centenas de aglomerados de energia reunidos em um local com Meteor Sword Art, cujo poder se intensificou exponencialmente. Era a verdadeira arte da espada meteoro, que ele nunca exibiu porque o Bureau estava observando. Transformou-se em Fire Lightning e bateu na cabeça de Nessie. Estava tão quente e claro que Nessie nem percebeu o que estava acontecendo. Aqueles que assistiam só viram um clarão brilhante. CRRNG. Uma coluna que conectava o céu e a terra pousou, perfurando a garganta de Nessie até o mar demoníaco até o fundo. Metade da água do mar evaporou com o calor intenso e a terra ao redor da coluna foi varrida por chamas negras. Foi a primeira aparição de uma variante de Meteor Sword Art,